Bastidores do Júri. O Brasil, nós já dissemos aqui no programa, é o país que mais mata no planeta. É também o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Uma mulher é assassinada a cada 6 horas, segundo dados oficiais. Por outro lado, nem todo corpo encontrado em situação aparentemente suspeita redunda necessariamente na conclusão de ter ocorrido um homicídio. Como também nem todo homicídio de uma mulher é necessariamente caracterizado por um feminicídio. Para falar sobre esse tema e para nos esclarecer melhor, nós convidamos a ilustre delegada de polícia, doutora Yara França Camargos, delegada de polícia do DHPP. Seja muito bem-vinda, doutora Yara. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade e seja bem-vinda ao Bastidores do Júri. Eu que agradeço, doutor. É um prazer estar aqui. A honra é toda nossa. Doutora Yara, para começar, pergunto à senhora. A senhora é delegada titular do DHPP, Belo Horizonte. Eu pergunto, há quanto tempo? Bom, doutor, eu ingressei na Polícia Civil em 2008. Eu sou natural de Belo Horizonte, formei aqui na UFMG. Todos os caminhos me levavam para o direito internacional e em 2008 surgiu o concurso da Polícia Civil. Eu não tenho nenhum policial na família, foi uma coisa completamente nova na minha vida, na minha família. E surgiu em 2008, eu decidi tentar e foi dando certo. Então, assim, caí de paraquedas. Desde 2008 entrei na Polícia Civil e foi uma surpresa maravilhosa na minha vida. É uma instituição onde a gente aprende muito sobre o ser humano. Eu acredito que eu não teria a visão que eu tenho do caráter, das especificidades de personalidade de pessoas, como eu tenho hoje, se não fosse pela profissão que eu escolhi e estou até hoje. Eu trabalhei na comarca de Cerro, no interior de Minas, na Regional Diamantina, e em 2010 eu vim para o DHPP, trabalhei na Homicídios Barreiro. Posteriormente eu fui para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente em 2012. E ali fiquei por cerca de 11 anos. Fui muito feliz também, trabalhando nessa causa de proteção a crianças e adolescentes vítimas. Cheguei a trabalhar também com adolescente infrator, no nosso plantão de atendimento interinstitucional. E, novamente, agora em dezembro de 2022, exatamente, eu retornei para o DHPP. E lá eu trabalho com os homicídios ocorridos na região central de Belo Horizonte, com os homicídios da região sul e também com qualquer possível feminicídio ocorrido em qualquer lugar da nossa cidade. Da comarca de Belo Horizonte. Da comarca de Belo Horizonte. Entendi. A propósito da investigação, doutora Yara, eu pergunto, eu dizia aqui da necessidade, da importância de uma investigação criteriosa, porque nem sempre um corpo vai redundar na certeza de que se trata de um homicídio, como também um homicídio, não necessariamente de uma mulher, será caracterizado como um feminicídio. E a senhora agora, como delegada responsável em Belo Horizonte por todos os feminicídios, qual é a avaliação que a senhora faz para essa investigação mais criteriosa, mais específica para chegar a essa conclusão? Hoje nós não trabalhamos mais com a prova testemunhal exclusivamente. Sim. Como que a polícia trabalha, como que é feito esse trabalho investigativo da Polícia Judiciária para alicerçar o trabalho do Ministério Público em busca de um resultado efetivo. Então, doutor, eu acredito que o homicídio é mais... Trabalhar com o homicídio é algo que também é um desafio muito interessante, que é mais um fator que causa essa satisfação de poder, profissional, no sentido de que é um grande quebra-cabeças, né? E a gente tentar, com a investigação, fechar esse cerco, né? Costurar esse fato para tentar chegar à verdade real dos fatos, é algo que nos desafia e é algo que nos motiva a trabalhar, né? Que nos leva a ter esse prazer pessoal de, poxa, conseguir fechar esse caso.
E o feminicídio, para mim, foi um convite da chefia, né, dentro do Departamento de Homicídios, que eu sou muito grata também, porque foi mais um desafio profissional muito interessante. Basicamente, hoje, né, eu trabalho com os homicídios ocorridos na região sul da cidade, na região central da cidade, com qualquer feminicídio ocorrido dentro de Belo Horizonte. E o feminicídio, ele vem como um desafio novo, porque ele é uma forma um pouco diferente da gente investigar. A abordagem é A outra. abordagem é outra. E a gente tem que ter um olhar diferenciado. Até mesmo, fazendo um parênteses aqui, a gente está com uma revisão do Protocolo Nacional de Investigação de Feminicídio. Temos um protocolo, tivemos um avanço incrível com o protocolo de 2015. Foi elaborado em âmbito nacional. Eu tive esse prazer de participar esse ano, em junho, em Brasília, para a gente poder fazer uma revisão desse protocolo nacional. Deve sair em breve a portaria, né, do Ministério corroborando esse novo protocolo. E por quê? A gente tem um protocolo de feminicídio? Porque as nuances do crime de feminicídio são diferentes de um outro homicídio, por Disputa exemplo, de envolvendo tráfico, por disputa exemplo. de gangues, né, Sim. com tráfico de drogas, enfim. E é sempre interessante que a gente tenha essa conversa, até mesmo no meio policial mesmo, para que a gente consiga observar detalhes. No crime envolvendo o feminicídio, o nosso grande desafio primeiro, foi feminicídio? É a pergunta, né? Ou pode se tratar muitas vezes de um autoextermínio. Pode ocorrer também desse homicídio, igual o senhor bem disse, não ser um feminicídio, né? A gente tem que ter essa perspectiva, esse olhar de perspectiva de gênero. Por que aquela mulher morreu? Né? Vamos supor, a gente vai investigar a vida pregressa da vítima. Foi em razão de dívidas? Foi em razão de tráfico de drogas? Foi em razão do que exatamente? Ou Ou foi em está razão... efetivamente ligado ao relacionamento, né? Foi a um relacionamento, Sim. a razão dela ser mulher. Sim. E esse olhar de perspectiva de gênero, a gente consegue transpor até mesmo para os casos que não se tratam de violência doméstica especificamente. Nós tivemos um caso em específico de uma mulher que foi assassinada porque ela havia subtraído um carregador de uma arma dentro de uma comunidade aqui em Belo Horizonte. E as pessoas que lideravam ali o tráfico local, eles puniram ela não só com agressões físicas severas, como ela chegou com a morte, ela foi morta em razão disso. E por que no final nós qualificamos esse homicídio, na época não era um crime, né, autônomo, nós qualificamos com o feminicídio também, porque essa punição feita a ela foi diferenciada. Se fosse um homem furtando ali na comunidade, ele teria sido agredido de uma certa forma. Ela teve partes, inclusive íntimas dela, violentadas, Quer dizer que decepadas. teve uma questão de gênero também. De gênero. Ela foi punida muito mais por ser mulher. Compreendi. Então, ela chegou a ter partes do membro, do corpo decepadas. Então, a forma como ela foi punida ali por aquela facção criminosa foi algo muito mais severo em razão dela ser mulher. Quer dizer, não obstante tenha ocorrido nessas circunstâncias e não proveniente de um relacionamento íntimo, Exato. Ainda assim foi considerado um feminicídio. Um feminicídio Daí também. a necessidade desse olhar, né, doutora? E essa Diferenciado. especialidade Isso. na investigação para chegar a essa conclusão. Sim. Entendi. E no feminicídio, digamos, clássico, envolvendo violência doméstica, a gente busca por outros fatores, além o próprio local do crime, a gente busca outros fatores. O que tem ali naquele local que nos comunica um ódio contra aquela mulher, um relacionamento que culminou nesse ódio. Muitas das vezes é um detalhe, um ursinho, um objeto que está todo estraçalhado ali no canto. Com a investigação, a gente... esse ursinho foi um presente do aniversário de namoro. E o autor, ele
antes de matar, ele mostrou para ela o que poderia fazer e estraçalhou aquele ursinho na frente dela. Tem sinais. Tem algo ali que o autor vai demonstrar um vínculo muito forte com aquela vítima. E em razão desse vínculo, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, as nossas vítimas, mulheres vítimas de feminicídio, o corpo delas sofre muito mais num homicídio do que um homicídio padrão, digamos assim, Dito por comum. outros motivos. Perfeito. Então, ela é queimada, o corpo dela é muito mais violentado. Ela é queimada, as partes íntimas dela são agredidas, para que ele demonstra um ódio contra aquela vítima de forma muito intensa. O corpo acaba falando, então, né, O doutora corpo Iana? fala, com certeza. Nós tivemos um caso emblemático em Belo Horizonte, um caso concreto que a senhora traz para compartilhar conosco, ocorrido em 2022. Uma vítima que foi, segundo consta, jogada de um andar alto do seu apartamento. E eu pediria para a senhora compartilhar conosco, a senhora que acabou relatando esse caso, foi objeto de noticiário e de reportagens em diversos meios de comunicação, e, ao que consta, a senhora concluiu essa investigação, indiciando o investigado por feminicídio. O que aconteceu, doutora Iara? Em resumo. Bem como o senhor disse, esse caso, a gente não... hoje, com ele relatado, né, a gente está bem encaminhado, foi provado que se tratou de um homicídio, a gente conseguiu chegar a essa verdade real dos fatos, mas a gente não chega com esse olhar de foi um feminicídio ali naquele momento, em 5 segundos já estamos indiciando, né? Claro. A gente observa todos os locais de forma imparcial, foi o que aconteceu com esse local, para que pudéssemos chegar a uma conclusão. Primeiro, materialidade. Houve um crime violento ali ou se tratou de um autoextermínio? Então, com toda cautela, a gente precisou de um tempo maior, né? Foram 2 anos de investigação no total, para que várias facetas fossem analisadas. Não só o local do crime, a noite em si, mas toda essa vida pregressa, tanto da vítima quanto do autor, da família. E com o tempo, a gente conseguiu traçar que essa mulher, essa vítima fatal, ela infelizmente sofreu de um padrão muito clássico nos casos de feminicídio, que é o controle e domínio do homem, do agressor, sobre essa vítima. Eles tiveram um relacionamento teoricamente curto, de 1 ano, mas que em 1 ano eles já haviam terminado o relacionamento 4 vezes, por iniciativa dela. E, por iniciativa dela também, ela havia reatado esse relacionamento nas 4 vezes. E, claro, a gente teve que investigar, a gente teve que saber o motivo pelo qual ela reatava esse relacionamento. E aí sim a gente vai construindo esse quebra-cabeça e demonstra que ela reatava porque ela era controlada por ele. Ela sofria um domínio psicológico muito intenso. Ela, em alguns momentos da vida, ela aparecia com marcas no corpo, marcas de esganadura, marcas no braço, sempre tentando esconder, mangas longas, se ausentando da família e dos amigos por um tempo, se isolando. Chegou uma época que ela ficou 10 dias isolada da família, para que eles não vissem aquelas marcas. Ela sofria um domínio tão forte que ela bancava a vida dele, financeira. Ele conseguia convencer ela, ele conseguiu convencer ela a vincular a vida profissional dele a ela. Ela tinha um nome familiar profissional, ele conseguiu se vincular a esse nome para que ele pudesse também ter uma ascensão na carreira. E tudo isso a gente constatou que, no momento que ela falou, eu não quero mais, essa 5ª vez que eu vou terminar o relacionamento é definitiva, eu vou terminar aqui de uma forma tranquila, nós vamos jantar, nós vamos conversar sobre isso, vou esperar meus filhos saírem do apartamento para que a gente possa ter uma conversa tranquila sobre isso. Mas no momento que ela se posicionou de forma muito firme, e isso foi
ouvido por um vizinho, né? Um vizinho chegou a escutar ela dizendo, uma voz feminina. Colocando fim ao relacionamento, Uma né? voz feminina dizendo, eu não mereço passar por isso, eu não aguento mais isso pra mim, acabou. A partir que ela se impõe, ele fala, poxa, agora eu perdi a minha vida profissional, eu perdi esse escritório de advocacia que eu estou montando com ela, eu perdi várias coisas, né? Até a academia que ele fazia exercício físico, ela bancava. Então, no momento que ele vê que a vida dele, ela não vai mais aceitar que ele fique vinculado, ele se desespera, de uma certa forma, e comete esse crime contra ela. Aí vários... Como que ele comete, doutora, esse crime? Estão no apartamento, não é isso? Segundo Sim, a eles senhora estão no apurou? apartamento, eles pediram, né, um jantar por aplicativo. Ele vai até a portaria, pega esse jantar, ele tá com uma roupa casual, tipo, com um semblante sereno. Ele retorna, eles têm esse jantar, os filhos dela saem para assistir um jogo de futebol que acontecia no dia. E a partir dali eles têm essa discussão. Um outro vizinho escuta um barulho de um estrondo no chão da sala. Escuta um barulho forte e é o que nós demonstramos que seria ele atirando ela contra o solo do chão da sala. Ela provavelmente ela desmaia com esse estrondo, com essa queda. Essa queda. Sim. Exatamente. Esse golpe, na Esse verdade, golpe, né? Uhum. a partir desse momento, ele fala assim, poxa, agora ferrou. A gente não determinou exatamente se ela faleceu em razão dessa queda. A causa da morte, se a causa da morte foi posterior. nesse momento, mas fato é que ela tem sim uma contusão severa na cabeça em razão dessa queda no chão do apartamento. Ainda no interior do apartamento. Ainda no interior. Tanto Uhum. que um vizinho escuta um estrondo, né, no chão. O que nós demonstramos é que ele se desespera nesse momento e com o jantar, a discussão que eles tiveram, bebendo vinho, teve a quebra de uma taça, ele começa a limpar o apartamento. Nesse momento ele recolhe os cacos de vidro, apesar que nós encontramos pequenos cacos dessa taça ainda jogada. Ele passa um pano de forma mais superficial, aonde tiveram alguns respingos de sangue. Ele recolhe essa roupa de cama da cama deles, aonde eles tinham feito uso de vinho, coloca tudo na máquina de lavar, liga essa máquina de lavar, troca de roupa. Aí ele coloca uma roupa mais social, se arruma, e aí que ele decide. Ele não sabe se ela faleceu ali ou se ela está desmaiada. Mas ele não chama o SAMU e ele toma a decisão. Vou me livrar desse corpo e dizer que ela suicidou em razão do nosso término. Ele pega uma tesoura na cozinha, corta a tela de proteção da janela da sala de forma horizontalizada, pega ela pelo colo, passa o corpo dela e joga. Alguns fios de cabelo dela são encontrados, né, na parte inferior da tela, né, alguns fios dela são demonstrando que ela, como uma possível suicida, não teria passado o cabelo na parte lateral inferior da janela. Provavelmente ela teria cortado a tela de forma verticalizada, aberto a tela e pulado. Se suicídio fosse. Ele recolhe essa tela de proteção, joga na lixeira da cozinha, juntamente com os restos daquele jantar, das embalagens, demonstrando que ela também, se suicida fosse, ela não iria jogar uma tela ali, guardar a tesoura na gaveta da cozinha e posteriormente ir se jogar, né? Ele termina de recolher, joga ela, e aí temos esse intervalo de 4 minutos entre a câmera que aciona com movimento, né? Essa câmera aciona mostrando o corpo dela na área da piscina. Câmera de segurança do prédio. A câmera de segurança do prédio. Sim. E ele acionando o botão do elevador do 8º andar.
tem esse intervalo de quase 4 minutos, que é onde ele recolhe os pertences dele, coloca tudo, ele troca de roupa, recolhe os pertences, coloca nessas 2 sacolas e desce. Então, ele desce, vê a namorada, ou ex-namorada, a partir daquele momento, né? Minutos antes tinha se tornado ex-namorado. Vê o corpo, na verdade, vê já. o corpo, ele é chamado, ele passa reto, mas ele é chamado pelo porteiro do condomínio. Ele fica 1 minuto ali, não demonstra muita emoção, ele fala só o nome dela, só fala o apelido dela, se retira e vai até o carro dele guardar os pertences dele. São 2 sacolas grandes de supermercado, né, bem grandes e bem cheias, demonstrando ali que não tinha ficado mais nada dele dentro do apartamento. Sim. E ele deixa essas sacolas dentro do carro. E aí sim, só depois que ele guarda essas sacolas dentro do porta-malas, fora da visão de qualquer pessoa ali, né? Ele retorna e faz uma ligação para o filho da vítima, já demonstrando um certo desespero. Que haviam saído para o tal Que pra haviam partida de saído, futebol. eles retornam e ele já fala: sua mãe suicidou, sua mãe pulou. E a todo momento é o que ele fala. Ela pulou, ela pulou, ela pulou. Tentando já criar um certo álibi, um certo desespero, valendo-se dessa questão que ela tomava, sim, remédio psiquiátrico, ela tinha um tratamento, sim. E ele usa isso para demonstrar que ela era algo muito clássico no feminicídio também, demonstrar que ela era problemática. O que ele diz é que ele teria brigado com ela, e aí, em razão de ela estar muito enfurecida e ela ter jogado um controle remoto nas costas dele, ele ficou muito perturbado com essa agressividade dela, ele teria se escondido dentro de um banheiro do apartamento. Essa é a versão dele. E segundo ele sai do banheiro do apartamento, não olha para mais nada, não tem mais contato com ela, recolhe as roupas dele e sai. E segundo ele, no elevador ele escuta um estrondo, ele escuta um barulho. E naturalmente a gente percebeu que dentro de um elevador não seria possível escutar barulho oriundo da área externa. Não seria possível ninguém escutar nada ali dentro daquele elevador. E é o que ele diz. Ele tenta se colocar fora do local dos fatos. No momento do crime. Uhum. Sim, no momento do Para crime. além disso, há, segundo consta, uma incompatibilidade entre esse momento e o horário em que isso acontece, considerando as câmeras de segurança, não é isso? Sim, considerando as câmeras também, considerando a própria... o próprio depoimento do porteiro do prédio, né, que atesta esse contato dele no momento que alguns minutos após o corpo já estar ao solo, né? Então, assim, a gente sabe que no momento que o corpo estava ao solo, ele ainda se encontrava no 8º andar. Perfeito. Doutora Yara, esse inquérito já foi relatado, já foi encaminhado à justiça, já foi oferecida a denúncia, que é do conhecimento da senhora? Foi oferecida a denúncia. Já foi. Então, nós estamos no início dessa ação penal, Exato. cujos desdobramentos ainda estão por vir, né? Nesse procedimento bifásico que é do Tribunal do Júri. É Exato. isso? Bom, doutora Yara, infelizmente o tempo vai se encerrando. Eu, para além de agradecer a senhora pelas informações de um caso concreto, lamentável como esse e todas as outras que a senhora trouxe, nós ainda temos alguns segundinhos. Eu queria deixar para a senhora dar o recado que a senhora gostaria de levar aos nossos telespectadores, inclusive, se a senhora entender por bem, sobre como denunciar eventual violência doméstica. Eu acredito que o nosso grande trabalho hoje é realmente tentar conscientizar a população de forma geral, principalmente os grupos vulneráveis, as crianças, idosos, mulheres, de que o sistema criminal, nosso sistema penal, a nossa justiça de forma geral, funciona sim. A gente tem que acreditar nas nossas instituições, apesar de existir um grande desserviço de contra-informação tentando descredibilizar as nossas instituições, mas essas instituições existem, trabalham, a nossa legislação atualmente é excelente, a Lei Maria da Penha funciona sim, nós temos dados estatísticos hoje em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas Gerais de forma geral,
demonstrando que a grande maioria das vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva contra seus agressores. Verdade. Então, o nosso papel que a gente tenta levar para frente, a gente sabe que a gente atua hoje, a Polícia Civil atua depois que os fatos ocorrem, infelizmente. Mas a gente tenta trabalhar com a prevenção também, informando, né, dizendo, tentando conscientizar as pessoas, principalmente as nossas mulheres, a ficarem muito atentas aos sinais de violência. Qualquer tipo de violência, ela tem que ter uma atenção, ela tem que ligar o sinal amarelo, laranja, vermelho e denunciar qualquer tipo de tentativa de cerceamento de liberdade, violência psicológica, menosprezo, uma tentativa de denegrir essa mulher. Isso, para minar a autoestima dela, já é o homem tentando demonstrar que ele tem um poder e que ele pode fazer o que ele quiser com ela. Então, a gente pede para que as mulheres conversem, não fiquem com vergonha, não se intimidem. Muitas das nossas vítimas de violência doméstica, de forma geral, dizem que tinham vergonha do que passavam, que não tinham coragem de reportar para a família que aquilo acontecia com ela. Às vezes são mulheres muito bem instruídas, mas que têm vergonha. Constrangimento. Constrangimento, né? de dizer que aquilo acontece. Então, reportar para amigos, para a família, o que está acontecendo. Ao menor sinal de violência, registrar a ocorrência para que as medidas possam ser tomadas. Então, acho que se eu puder deixar esse recado, qualquer sinal de violência, em Belo Horizonte, procurar a Casa da Mulher Mineira, situada na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto. E qualquer tipo de violência pode ser reportada para o 190, 181, 180, Polícia Civil. Denuncie. Não existe mais essa cultura nossa de que em briga de marido da mulher ninguém mete a colher. A gente tem sim. Ouvir um barulho suspeito, uma criança chorando demais, sinal de maus tratos, seja de vizinho, escola. O grande parceiro da violência contra a criança são as escolas, são os nossos professores, educadores. Então, a gente precisa que essa notícia chegue de alguma forma ao conhecimento. Então, o nosso pedido de sempre é denunciar e ter consciência de que todos nós temos os mesmos direitos, né, para que a gente tente, aos pouquinhos, ir quebrando essa cultura do patriarcado. Perfeito, doutora Yara. Muito obrigado pela presença, pelas informações, pela disponibilidade do seu tempo. E muito obrigado a você que esteve conosco até agora no Bastidores do Júri e seguindo as orientações da doutora Yara. Ao menor sinal, denuncie. Procure a Polícia Militar, procure a Polícia Civil, procure o Ministério Público. Obrigado e até o próximo Bastidores do Júri.